Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estou aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 18 de junho de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol. Só que antes, vamos estar falando aí desse sabadão. É um sábado, tropa, de pouquíssimos jogos novamente, como foi a nossa sexta-feira aí, o nosso dia anterior. E não vai ser diferente na próxima semana. Por isso, de antemão, já vou dizendo, assista o nosso vídeo do início ao fim para que o nosso conteúdo seja recomendado e que vocês possa entender e não perca nada que seja citado aqui no vídeo. Lembrando, a nossa segunda-feira e a nossa terça-feira, acredito que não vamos estar trazendo dicas, retornaremos na quarta, mas nesses 2 dias, segunda e terça da próxima semana, vocês terão conteúdo exclusivo, conteúdo de alavancagem de banca, mérito de crescer a sua banca, entre outros aspectos. Então não deixe de assistir os nossos próximos vídeos, que será vídeo aula. Bom, vamos agora para o nosso vídeo, que é pelo Brasileiro Série A. O jogo do Cuiabá versus Ceará, com início às 19 horas. A equipe do Cuiabá é uma equipe que vem aí na 18ª colocação, em 12 jogos disputados, com 12 pontos conquistados, 9 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Ceará, que vem na 13ª colocação, em 12 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Cuiabá é o 16º colocado na tabela, em 6 jogos disputados, com apenas uma vitória, 3 empates e 2 derrotas, 6 pontos conquistados, marcou 4 gols e sofreu 5. A equipe do Ceará, atuando fora de casa, é o melhor visitante da competição, empatado com o Inter em pontuação, 12 pontos conquistados em 7 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 9 gols marcados, 6 gols sofridos. Lembrando, nos últimos confrontos entre essas equipes, o Cuiabá sofreu gol nos últimos 3 e o Ceará vinha 3 sem derrotas. Em duelos individuais, a equipe do Cuiabá, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, foi a primeira equipe a sofrer gols. O Ceará vem a 11 jogos sem derrotas, ou seja, 11 jogos de invencibilidade. A 5 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 8, saiu mais que 4,5 cartões. Voltando à classificação, o Ceará tem a melhor campanha como visitante, enfrenta um Cuiabá que não atua tão bem assim em seus domínios, já que tem apenas uma vitória. E lembrando que o Ceará vem com uma série de invencibilidade aí, vem a 11 jogos sem saber o que é perder. Atuou com o Cuiabá em 3 oportunidades, não perdeu nenhuma. O último jogo disputado pelo Brasileiro enfrentou o Atlético Mineiro em casa e não saiu do 0-0. E o Cuiabá perdeu para o Flamengo fora de casa. Vejo a equipe do Ceará como favorito nesta partida. Por esse retrospecto, vamos estar optando aí no jogo para mais de 1,5 gol ou fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Santos versus Red Bull Bragantino, com início às 21 horas. Na classificação, a equipe do Santos é o 7º colocado em 12 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 16 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta o Red Bull Bragantino na 8ª colocação, em 12 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 16 gols marcados, 13 gols sofridos. E o Santos, atuando em casa, vem na 4ª colocação, um dos melhores mandantes da competição, em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
10 gols marcados, 4 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Red Bull Bragantino vem na 12ª colocação, em 5 jogos disputados, com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios, ambas as equipes marcam. Em 5 de 6, menos que 3 gols para ambas as equipes. O Santos vem a 8 confrontos sem derrotas e o Bragantino sofreu gol nos últimos 5. Em duelos individuais, o Santos vem a 4 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 6. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6, ambos marcam mais que 10.5 escanteio. Em 6 de 8, mais que 4.5 cartões. O Red Bull Bragantino vem a 3 jogos sem derrota. Em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. Em 7 de 8, mais que 4.5 cartões. O último confronto deu Santos 2-0. Parino era uma equipe que vinha sofrendo aí, sem vencer, mas conseguiu aí vencer o Coritiba de 4-2, atuando em casa, vem de 2 vitórias e 1 empate, a 3 jogos sem saber o que é perder. E o Santos venceu o Juventude na última rodada que disputou. O último confronto foi 2-0 para a equipe do Santos, como mencionei. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate ou ambas as equipes marcam, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo aí do Londrina versus Vasco da Gama, com início às 16 horas. Na classificação, o Londrina vem na 10ª colocação, em 11 jogos disputados, tem um jogo a menos que os demais clubes, e 15 pontos conquistados, 12 gols marcados, 14 gols sofridos. E o Vasco vem na 3ª colocação, em 12 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 12 gols marcados, 5 gols sofridos. Atuando em casa, o Londrina é o 7º colocado, em 6 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 12 pontos conquistados. O Vasco fora de casa é o 6º colocado, em 5 jogos disputados, com 1 vitória, 4 empates e nenhuma derrota. 5 gols marcados, 4 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, o Vasco vem levando a pior, vem de 2 derrotas para o Londrina. E em duelos individuais, o Londrina vem a 3 jogos sem derrotas, a 10 sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marcas, em 5 de 7 mais que 2.5 gols. E o Vasco vem a 12 jogos sem saber o que é derrotas, é o único invicto na competição. Em 9 de 10 saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 8 de 9 saiu mais que 4.5 cartões. Lembrando, a equipe do Vasco, mesmo atuando fora de casa, tem um certo favoritismo. Tem aí uma das melhores defesas da competição, perdendo apenas para o Grêmio, que tem a melhor defesa da competição. Enfrenta o Londrina, que mais levou gol do que marcou. Então, o Vasco, mesmo atuando fora de casa, tem chances aí de jogar de igual para igual com o Londrina. Mas, diante disso, não vamos focar em favoritismo e vamos optar em um duelo de gols, já que nos últimos 2 confrontos bateu mais de 1.5 gol. Vamos seguir esse raciocínio, mais de 1.5 gol e a probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para um clássico entre Náutico versus Sport Recife, com início às 16h30. É o famoso e considerado clássico dos clássicos do futebol pernambucano, é claro. Bom, o Náutico vem na 18ª colocação, em 12 jogos disputados, com 12 pontos conquistados, parece que é 1 ponto por partida, 15 gols sofridos, 10 gols marcados. Enfrenta o Sport, que vem no G4 atualmente, na 4ª colocação, em 12 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 8 gols marcados, 5 gols sofridos. Atuando em casa, o Náutico vem aí na 19ª colocação no ranking dos mandantes, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 7 gols sofridos, 5 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Sport é o 8º colocado, em 6 jogos disputados, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 2 gols marcados, 3 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca,
nos últimos 6, mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Náutico sofreu gol nos últimos 5 confrontos, o Sport sofreu nos últimos 4. Em duelos individuais, o Náutico vem a 3 jogos sofrendo gol. Em 7 de 8 perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Em 9 de 10, mais que 4,5 cartões. O Sport Recife, em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, saiu menos que 11 escanteio e mais que 4,5 cartões. Último confronto, 2-1 para o Sport, pelo Pernambucano aí. O Náutico perdeu, atuando em casa. Voltando aqui na classificação, para fazer uma análise mais completa. Bom, se formos levar em consideração posições da equipe na tabela, era evidente que o Sport está em um melhor momento e, claro, seria o favorito, entre aspas, a vencer a partida. Mas é clássico e clássico é decidido no detalhe. E lembrando que o Sport não vem atuando bem fora de casa, vamos estar analisando mais completamente. Vamos lá. O Náutico tem uma das melhores campanhas atuando em casa, perdendo apenas para a Chapecoense, é o 19º colocado. É muito pouco para uma equipe que quer brigar para subir ou permanecer, fazendo o que o Náutico está fazendo, atuando em seu domínio. Até o momento, o Náutico perdeu para o Bahia em casa, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Vasco, empatou com o CSA e Guarani e venceu apenas o Operário, ou seja, 6 jogos de apenas uma vitória. Isso é terrível. E o Sport, atuando fora de casa, é uma equipe que empatou com o Guarani, empatou com o Criciúma, venceu a Chapecoense, empatou com o Novo Horizontino e perdeu para o Bahia. É outra equipe também que tem apenas uma vitória nos últimos jogos fora de casa, ou seja, 6 jogos disputados, com uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Então, se trata de duas equipes muito parelhas. Uma não é bem em casa, a outra não é bem fora. O Náutico perdeu para o Sampaio no último jogo aí fora de casa de 2-0. E o Sport empatou com o Grêmio atuando em casa. Vem de 2 jogos sem vencer ambas as equipes. É um clássico muito dramático, mais conturbado, acredito, para a equipe do Náutico, porque se perde, cai treinador, não tenho dúvida disso. Bom, não vamos ficar em cima do muro nessa partida, vamos focar na linha de gols, já que nos últimos 5 confrontos, nos últimos 10 confrontos entre essas equipes, em 9 deles bateram mais de 1,5 gol. Então, o jogo para gols, mesmo o Sport tendo uma defesa sólida, é uma equipe que marcou poucos gols atuando fora de casa e sofreu 3 gols. E o Náutico é uma equipe que mais sofre do que marca no fator casa. Então eu vejo um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida e uma probabilidade de Grêmio versus Sampaio Corrêa com início às 11 da manhã. Na classificação, o Grêmio é o 5º colocado em 12 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 9 gols marcados, 4 gols sofridos. O Sampaio vem na 9ª colocação em 12 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 13 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Grêmio é o 10º colocado em 5 jogos disputados, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa é a pior equipe da competição, em 6 jogos disputados, com nenhuma vitória, 1 empate, 5 derrotas, 9 gols marcados, 2 gols marcados, 9 gols sofridos, 1 pontinho conquistado. Nos últimos confrontos entre essas equipes, não temos. Então, vamos ver a sequência do Grêmio. 7 jogos sem derrota, 6 jogos sem sofrer gol, 7 saiu mais que 4,5 cartões e 9 de 10 menos que 3 gols na partida. Não é à toa que o Grêmio tem a melhor defesa da competição e tem uma defesa muito bem montada, atuando principalmente em casa, sofreu apenas 2 gols, enfrenta uma das piores equipes da competição. Então, por esse retrospecto, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 casa. Agora vamos para a Noruega, o jogo do Kristiansund versus a equipe do Bodø Glimt, com início às 13 horas. Na classificação, o Kristiansund é o 16º colocado, em 7 jogos disputados, com 1 pontinho conquistado, 5 gols marcados, 14 gols sofridos. Vem aí com 1 empate, 6 derrotas, nenhuma vitória na competição. Enfrenta o Bodø Glimt na 8ª colocação, em 9 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas,
18 gols marcados, 14 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 10.5 escanteio, em 6 de 7 mais que 2.5 gol, em 8 de 10 menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Kristiansund sofreu gol nos últimos 10 confrontos, o Bodo vem a 7 jogos de 7 vitórias diante do Kristiansund, a 10 confrontos sem derrotas, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E em duelos individuais, a equipe do Kristiansund vem a 3 jogos com 3 derrotas, sofreu gol nos últimos 9, nos últimos 6 saiu mais que 10.5 escanteio, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, e 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. O Bodo Glimt sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, mais que 2.5 gol. Em 5 de 6 ambos marcam, o último confronto deu Bodo Glimt. Para essa partida tem um favoritismo aí gigantesco, acredito, para o Bodo Glimt. Tem um elenco mais qualificado, enfrenta uma equipe que ainda não venceu na competição. Por esse retrospecto, vamos com a dica aí, um jogo para fora com empate anula, probabilidade 2-1 fora. Bom, tropa, tá chegando o fim do nosso prognóstico. Se chegou até esse presente momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Antes de partir para os nossos prováveis bilhetes prontos, vamos deixar uma dica bônus, como já é de costume, aqui do canal, para que vocês possam estar lucrando neste sabadão. Lembrando que o canal ClashBet vem ajudando vocês diariamente, então não custa nada assistir o nosso vídeo do início ao fim. Bom, a nossa opção de mídia possível zebra vai partir aqui do Japão, sim, do Japão, o jogo do G Osaka, vamos lá, o jogo do G Osaka versus Yokohama, que tem início às 7 da manhã. Vamos marcar aqui a opção e vamos elaborar na classificação. A equipe do G Osaka vem na 13ª colocação em 15 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, somando 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 17 gols marcados, 20 gols sofridos, enfrenta o Yokohama na primeira colocação em 16 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 30 gols marcados, 17 gols sofridos, 31 pontos conquistados, é o atual líder, atuando em casa. A equipe do G Osaka vem na 16ª colocação com 8 pontinhos conquistados, e o Yokohama fora de casa vem fazendo a 5ª melhor campanha com 11 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 7 deles saiu menos que 5 cartões, em 7 de 8 ambos marcam, em 7 de 9 mais que 2.5 gols, em 5 de 6 mais que 10.5 escanteio, e Yokohama vem a 8 confrontos sofrendo gol, e em duelos individuais o G Osaka sofreu gol nos últimos 4 confrontos, em 4 de 5 saiu ambos marca, mais que 2.5 gol, menos que 11 escanteio, e em 5 deles saiu menos que 5 cartões. O Yokohama vem de 3 vitórias consecutivas em duelos individuais, vem a 3 jogos sem sofrer gol, em 5 saiu menos que 11 escanteio, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões. Último confronto 1-0 G Osaka. Por esse retrospecto, vamos num casa com empate ao intervalo como uma boa opção de mini ou possível zebra. Então é isso, tropa, espero que tenha curtido. Esses são os nossos prognósticos, espero que tenha gostado. Então até a próxima. Lembrando, amanhã ainda temos dicas esportivas no canal e lá trazemos ou teremos mais informações. Partiu, bilhete pronto.